A minha voz treme, não de medo, mas da força que precisei encontrar no fundo de uma vida inteira de silêncios, para estar aqui, diante dele, com a verdade na mão. É uma história que rasga a alma, um segredo que apodreceu por dentro, até explodir e levar tudo pelos ares. Antes que eu lhe conte como cheguei a este abismo, como o meu erro destruiu o sonho da minha única filha, peço um instante da sua atenção. Se histórias sobre as voltas que a vida dá, sobre os erros que nos definem e a força que encontramos nos escombros lhe interessam, considere se inscrever no canal. Cada nova voz aqui me ajuda a sentir que a minha não se perdeu no vazio. Agora, volte comigo para o dia em que o inferno se instalou na sala de visitas da Fazenda Santa Rita. O ar na sala de visitas da Fazenda Santa Rita era tão denso que parecia poder ser cortado com uma faca. O cheiro de móveis de jacarandá encerados e de café fresco, que normalmente me traria uma sensação de conforto, de lugar de gente importante, hoje me sufocava. Meus dedos, nodosos e manchados pelos anos de lida na roça e na cozinha, apertavam um pequeno pedaço de plástico branco. Um objeto tão insignificante, mas que continha o poder de uma bomba. Eu o segurava como se fosse uma cruz, ou talvez a própria forca. Diante de mim, sentado em sua poltrona de couro que mais parecia um trono, estava Álvaro Medeiros. Os cabelos grisalhos perfeitamente penteados para trás, a camisa de linho impecavelmente branca, os olhos de um azul gelado que meses antes me pareceram um porto seguro, agora eram 2 cacos de vidro prontos para me estilhaçar. Ao seu lado, sua esposa, Dona Margarida, uma mulher de gestos contidos e um colar de pérolas que parecia uma coleira de submissão. No canto, perto da janela que dava para os cafezais intermináveis, estava Rodrigo, o noivo da minha filha. O rosto dele era uma máscara de confusão e impaciência. E ao meu lado, de pé, rígida como uma estátua de sal, estava a Adriana, minha filha, meu tesouro, a luz da minha vida, agora com os olhos turvos de uma dor que eu mesma plantei. Fale de uma vez, Helena. A voz de Álvaro soou como um trovão contido. Era a voz de um homem acostumado a dar ordens, a encerrar assuntos, a varrer a sujeira para debaixo de tapetes caros. Estamos todos aqui. O que é de tão urgente que não podia esperar? Eu respirei fundo. O ar queimou meus pulmões. Olhei para o rosto de cada um deles, para a arrogância de Álvaro, para a ansiedade nervosa de Margarida, para a inocência confusa de Rodrigo. Por fim, meus olhos pousaram em Adriana. Vi o fio de esperança em seu olhar, a crença de que talvez eu estivesse ali para resolver algum mal-entendido sobre os doces do casamento, sobre o aluguel do salão. A pureza daquele olhar me deu a força que eu não sabia que tinha, a força nascida do mais puro e desesperado amor materno. Estendi a mão trêmula e coloquei o teste de gravidez sobre a mesinha de centro, entre a bandeja de prata e as xícaras de porcelana. As 2 listras cor-de-rosa pareciam gritar na brancura do plástico. Um silêncio sepulcral caiu sobre a sala. O único som era o tic-tac de um relógio de pêndulo na parede, cada segundo martelando a minha sentença. Dona Margarida franziu o senho, sem entender. Rodrigo deu um passo à frente, os olhos fixos no objeto. O que é isso? Adriana, você... Adriana balançou a cabeça, os olhos arregalados, a compreensão começando a se infiltrar como veneno em suas veias. Ela olhou do teste para mim e de mim para Álvaro. Um quebra-cabeça macabro se montando em sua mente. Não, minha voz saiu rouca, um fiapo de som. Não é da Adriana. Álvaro se inclinou para a frente, o rosto transfigurado por uma fúria gelada. Ele sabia. No momento em que viu o teste, ele soube. Seus olhos me fuzilaram, uma ordem silenciosa para que eu me calasse, para que eu recuasse, para que eu voltasse a ser a sombra insignificante que sempre fui. Mas eu não voltei. É meu, eu disse, e a palavra pairou no ar, pesada, absurda, impossível. Eu estou grávida. Dona Margarida levou a mão à boca, um arquejo contido. Rodrigo olhou para mim como se eu tivesse enlouquecido. Mas como? A senhora tem 67 anos. Ignorei-o. Meus olhos estavam cravados nos de Álvaro. Eu estava ali por ele, por causa dele. Ele precisava ouvir. A família dele precisava ouvir. Minha filha, por mais que doesse, precisava que a verdade fosse dita em voz alta, para que o peso não caísse apenas sobre as minhas costas. E o pai, continuei, a voz ganhando uma firmeza que surpreendeu a todos, inclusive a mim mesma. É o seu pai, Rodrigo, o pai do meu neto. É o senhor Álvaro Medeiros,
O mundo de Adriana desabou naquele instante. Eu vi a cor sumir de seu rosto, vi seus joelhos cederem. Ela não gritou, não chorou, apenas emitiu um som gutural, um lamento de animal ferido, e caiu de joelhos no tapete persa. E naquele momento, eu soube que não havia conserto. Eu tinha acabado de quebrar a alma da minha própria filha. Para entender como uma mulher como eu, uma avó à beira dos 70, chegou àquele ponto de ruína, é preciso voltar no tempo. Não apenas alguns meses, mas uma vida inteira. Meu nome é Helena Araújo. Nasci e me criei aqui, neste pedaço de chão poeirento de Minas Gerais, a poucas léguas de Piumhi. Um lugar onde o tempo parece andar mais devagar e as tradições são raízes grossas e profundas, difíceis de arrancar. Minha vida nunca foi minha, de verdade. Pertenceu primeiro ao meu pai, um homem severo que acreditava que o lugar da mulher era na cozinha e na igreja. Depois, pertenceu a Geraldo, meu marido. Casei-me com 18 anos, mais por obrigação do que por amor. Geraldo era um homem bom, diziam. Bom porque não bebia em excesso. Não me batia e trazia o sustento para casa. Mas o seu bom era um silêncio constante, um vazio emocional que me consumia dia após dia. Foram 40 anos de um casamento sem um beijo de boa noite, sem um eu te amo, sem um abraço que não fosse por formalidade. Ele me deu 3 filhos, cumpriu seu dever de homem e partiu desta vida da mesma forma que viveu, em silêncio, vítima de um infarto fulminante enquanto dormia. Fiquei viúva aos 58 anos. A solidão, que antes era uma presença sutil ao meu lado na cama, tornou-se um manto pesado que me cobria por inteiro. Meus 2 filhos mais velhos, homens feitos, casaram-se e se mudaram para a cidade grande, cada um com sua vida, seus problemas. Restou-me Adriana. Adriana era diferente. Ela tinha o fogo que eu nunca tive permissão para ter. Estudou, formou-se em pedagogia, conseguiu um emprego na melhor escola da cidade. Era a minha redenção, a prova de que todo o meu sacrifício, as roupas lavadas no rio, as faxinas em casa de família, os calos nas mãos, tinha valido a pena. Ela era a minha esperança de um futuro onde uma mulher podia ser mais do que apenas a esposa ou a mãe de alguém. Nossa casa era simples, pequena, com paredes caiadas de branco e um cheiro permanente de bolo de fubá e café coado no pano. O chão de cimento queimado, que eu mesma lustrava com uma palha de aço, brilhava sob a luz amarelada da única lâmpada da sala. Era um lar humilde, mas era nosso. Depois que Geraldo se foi, a casa ficou mais silenciosa, mas também, de certa forma, mais leve. Eu e Adriana nos tornamos mais do que mãe e filha. Éramos confidentes, companheiras. Eu vivia para ela. Minha rotina era acordar antes do sol, preparar seu café, ajeitar seu almoço na marmita e vê-la sair para o trabalho, linda e cheia de vida em seus vestidos coloridos. O resto do meu dia era preenchido com os afazeres domésticos, o cuidado com a pequena horta no quintal e as encomendas de biscoitos e pães de queijo que me garantiam um dinheirinho extra. Era uma vida pequena, previsível, segura. Eu não desejava mais nada. A felicidade de Adriana era a minha, e a felicidade dela, na época, tinha nome e sobrenome: Rodrigo Medeiros. Ele era um bom rapaz, engenheiro agrônomo, herdeiro das terras do pai. Tinha um sorriso fácil e um jeito educado que me encantou desde o primeiro dia em que pisou em nossa casa. Ele tratava a Adriana com um respeito e um carinho que eu nunca tinha visto um homem dedicar a uma mulher. Ele olhava para ela como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Quando ele a pediu em casamento, no meio da Praça da Matriz, com um anel de noivado que brilhava sob a luz dos postes, eu chorei de alegria. Chorei porque minha filha estava realizando o sonho que eu nunca pude sonhar para mim. Ela teria uma vida boa, um marido que a amava, uma casa confortável. Ela estaria segura. Era tudo o que uma mãe poderia querer. Eu mal sabia que a porta para a felicidade da minha filha era a mesma que me levaria ao mais profundo dos infernos, e que o pai do homem que a amava seria o meu carrasco. O noivado foi oficializado num jantar na Fazenda Santa Rita. Eu nunca tinha pisado num lugar como aquele. A casa grande, com suas janelas altas e varandas circundando toda a estrutura, parecia um palácio saído de uma novela. O caminho de entrada era ladeado por palmeiras imperiais, e o jardim, cuidado por um batalhão de funcionários,
Era um tapete verde salpicado de flores exóticas. Senti-me pequena, inadequada em meu vestido simples, de um tecido que comprei na feira e que eu mesma costurei. Adriana estava radiante. Usava um vestido azul que realçava a cor de seus olhos, e seu sorriso iluminava todo o ambiente. Rodrigo não a deixava por um segundo, a mão sempre em sua cintura, o olhar sempre cheio de adoração. Foi naquela noite que conheci melhor a família Medeiros. Dona Margarida, a matriarca, era uma figura etérea e distante. Flutuava pela sala com uma taça de vinho na mão, sorrindo para os convidados. Mas seus olhos não demonstravam emoção alguma. Era educada, mas fria. Parecia mais uma peça da decoração da casa do que a dona dela. E então, havia Álvaro. Álvaro Medeiros era o centro do universo daquela fazenda. Um homem alto, de porte atlético apesar da idade, com um aperto de mão firme e um olhar que parecia penetrar a alma. Ele exalava poder e confiança. Enquanto todos circulavam, ele permanecia no centro da sala, e as pessoas iam até ele, como se fosse um rei recebendo seus súditos. Ele se aproximou de mim com um sorriso que poderia desarmar um exército. Dona Helena, é um prazer imenso finalmente conhecê-la. Rodrigo fala maravilhas da senhora. Senti meu rosto corar. Eu, acostumada a ser invisível, a passar despercebida, estava sendo o foco da atenção do homem mais importante da região. O prazer é meu, seu Álvaro. O seu filho é um rapaz de ouro. Ele puxou a mãe, disse ele, com um rápido e quase imperceptível olhar de desdém para Dona Margarida, que conversava do outro lado da sala. Mas a senhora, Helena, a senhora criou uma joia. Adriana é uma moça espetacular, forte, inteligente. Isso é mérito seu. Ninguém nunca tinha me dito algo assim. Para o mundo, os méritos dos meus filhos eram deles mesmos. Ou, quando muito, uma bênção de Deus. Meu papel de mãe era uma obrigação silenciosa, um trabalho sem reconhecimento. As palavras dele, ditas com aquela voz grave e aveludada, foram como um bálsamo em feridas que eu nem sabia que ainda estavam abertas. Durante o jantar, ele fez questão de que eu me sentasse ao seu lado. Perguntou sobre a minha vida, sobre a minha infância, sobre os meus biscoitos de polvilho que, segundo Rodrigo, eram os melhores do mundo. Ele me ouvia com uma atenção genuína, inclinando-se na minha direção, os olhos azuis fixos nos meus. Eu me senti importante. Pela primeira vez em décadas, senti que a minha história, a minha vidinha miúda, importava para alguém. Adriana, do outro lado da mesa, me olhava com um sorriso cúmplice, feliz por ver a mãe sendo tão bem tratada. Ela via a gentileza de um futuro sogro. Eu, em minha carência abissal, via algo mais. Via um homem que me enxergava. E essa foi a primeira fresta pela qual a escuridão começou a entrar. Ao final da noite, quando nos despedimos, Álvaro segurou minha mão por um instante a mais do que o necessário. Foi uma honra, Helena. Precisamos conversar mais. Há muito sobre o futuro de nossos filhos que devemos alinhar. O toque da sua mão, quente e firme, sobre a minha, áspera e cansada, enviou um arrepio pela minha espinha. Era um arrepio de estranhamento, de surpresa, mas também, para minha eterna vergonha, de um calor há muito esquecido. Voltei para casa naquela noite com o coração agitado, atribuindo a agitação à felicidade da minha filha, mas no fundo, bem no fundo, uma semente perigosa tinha sido plantada em meu solo árido e solitário. As semanas que se seguiram foram um turbilhão de preparativos para o casamento. Adriana passava os dias mergulhada em listas de convidados, orçamentos de buffet e provas de vestido. Eu me envolvi de corpo e alma, como se a organização daquela festa fosse a missão da minha vida. Fazer os docinhos, bordar as toalhas de mesa, cuidar de cada detalhe, era uma forma de canalizar a minha alegria e, talvez, de silenciar a inquietação que a noite do noivado havia deixado em mim. Álvaro começou a aparecer em nossa casa com uma frequência que, a princípio, pareceu natural. A desculpa era sempre o casamento. Vim trazer umas amostras de vinho que o Rodrigo pediu, dizia ele, entrando sem cerimônia. Ou, passei para saber se precisam de ajuda com o transporte dos móveis para o salão. Ele nunca vinha quando Adriana estava em casa. Seus horários pareciam coincidir perfeitamente com os meus momentos de solidão, durante as tardes quentes em que minha filha estava na escola. Ele sentava-se na minha cozinha simples, na cadeira de madeira que rangia, e aceitava uma xícara do meu café.
E conversava. Conversava sobre a colheita do café, sobre a política da cidade, sobre as dificuldades de administrar uma fazenda tão grande. Mas aos poucos, a conversa se tornava mais pessoal. Sabe, Helena, disse ele um dia, olhando pela janela para a minha horta. Às vezes eu invejo esta sua paz. A minha vida é uma sucessão de problemas, de decisões, de gente querendo algo de mim o tempo todo. Mas o Senhor tem tudo, respondi ingenuamente. Uma família linda, uma casa que é um palácio. Ele soltou um riso amargo, sem alegria. Ter tudo e não ter nada às vezes é a mesma coisa. Margarida vive no mundo dela, imersa em suas futilidades. Rodrigo agora só tem olhos para a sua Adriana. E com razão. E eu fico no meio disso tudo, administrando um império, mas sem ninguém com quem possa realmente conversar. Aquelas palavras eram como iscas. Ele estava pintando um retrato de si mesmo como um homem solitário, incompreendido, exatamente como eu me sentia. Estava criando uma falsa ponte entre os nossos mundos, o dele de riqueza e poder, e o meu de simplicidade e abandono. E eu, carente de qualquer tipo de atenção masculina que não fosse a indiferença do meu falecido marido, comecei a sentir pena dele. Pior, comecei a sentir uma estranha conexão. Ele me trazia pequenos presentes. Um corte de queijo especial da fazenda, um vidro de doce de leite caseiro, uma orquídea rara para o meu jardim. Coisas pequenas, mas que carregavam a mensagem. Eu pensei em você. Ninguém nunca pensava em mim. Certa tarde, eu estava no quintal, lutando para consertar uma ripa solta da cerca. O sol estava forte e minhas costas doíam. De repente, a sombra dele me cobriu. Deixe que eu faça isso, Helena. A senhora não devia fazer esforço. Antes que eu pudesse protestar, ele pegou o martelo da minha mão. Seus dedos roçaram os meus e o contato foi elétrico. Observei-o trabalhar, os músculos dos braços se contraindo sob a camisa de algodão. Ele consertou a cerca em poucos minutos, com uma eficiência que me deixou admirada. Quando terminou, virou-se para mim, o rosto suado, um sorriso nos lábios. Pronto, firme como uma rocha. Muito obrigada, seu Álvaro. O senhor não precisava se incomodar. Não há incômodo nenhum, disse ele, a voz mais baixa. Ele deu um passo em minha direção. Gosto de cuidar das coisas e das pessoas que são importantes para mim. O ar ficou pesado. A distância entre nós diminuiu perigosamente. Eu podia sentir o calor que emanava do seu corpo, o cheiro de terra e de um perfume caro misturado ao suor. Meu coração disparou. Eu sabia que deveria me afastar, entrar em casa, encerrar aquela cena. Mas meus pés pareciam pregados ao chão. Eu estava hipnotizada por aquele momento, pela sensação de ser vista, de ser desejada. Foi apenas o som do portão se abrindo, anunciando a chegada de Adriana, que quebrou o feitiço. Recuei bruscamente, como se tivesse levado um choque. Álvaro também se afastou, recompondo-se instantaneamente, o sorriso afável de volta ao rosto. Adriana, minha querida, chegou em boa hora. Estava aqui ajudando sua mãe com um pequeno concerto. Minha filha sorriu, alheia à tensão que ainda vibrava no ar. Pai Álvaro, o senhor é um anjo. Mamãe, a senhora não pode ficar fazendo essas coisas sozinha. Naquela noite, não consegui dormir. Revivi aquela cena no quintal dezenas de vezes. O olhar dele, a proximidade, a promessa silenciosa que pairava entre nós. Senti uma onda de vergonha e culpa me invadir. Eu estava traindo a minha filha. Não fisicamente ainda não, mas em meu coração, em minha mente, eu estava abrindo uma porta que jamais deveria ter sido sequer tocada. A gota d'água, o ponto de virada, veio numa tarde chuvosa de quinta-feira. Uma daquelas chuvas de verão, pesadas e repentinas, que transformam as ruas de terra em rios de lama e trazem um cheiro forte de terra molhada. Eu estava na cozinha, preparando uma fornada de biscoitos de queijo, o barulho da chuva no telhado de zinco servindo como uma cortina sonora para o mundo lá fora. Adriana tinha ido a Pyongyang com Rodrigo resolver os últimos detalhes da cerimônia civil. Eu ficaria sozinha o resto do dia. Ou assim eu pensava. A caminhonete preta e reluzente de Álvaro parou em frente ao meu portão. Meu coração deu um salto no peito, uma mistura de pânico e uma excitação que eu me odiava por sentir. Ele desceu, protegendo-se com um guarda-chuva enorme, e caminhou a passos largos até a minha varanda. Helena, disse ele, sacudindo a água dos sapatos no capacho.
Desculpe aparecer assim sem avisar, mas eu precisava muito falar com você. Aconteceu alguma coisa com os meninos? Perguntei, a minha preocupação de mãe falando mais alto. Não, eles estão bem. O assunto é outro. É sobre nós. A palavra nós soou estranha, íntima demais. Convidei-o a entrar, mais por costume do que por vontade. Ele se sentou à mesa da cozinha, o mesmo lugar de sempre, mas a atmosfera era diferente. A chuva lá fora parecia isolar-nos do resto do mundo, criando uma bolha de intimidade perigosa. Um café? Ofereci, tentando manter a normalidade. Por favor. Enquanto eu coava o café, de costas para ele, sentia seu olhar queimando em minhas costas. Minhas mãos tremiam levemente ao servir a xícara. Helena, começou ele, depois de um gole. Eu não consigo parar de pensar em você. Meu sangue gelou. Eu parei, a mão com o bule ainda no ar. Seu Álvaro, por favor, não diga isso. O senhor vai se casar com a minha filha. Quer dizer, o seu filho vai. Ele sorriu, um sorriso triste. Exatamente. Nossos filhos vão se casar. Vão construir a vida deles, ter os filhos deles. E nós? O que nos resta? Assistir a vida deles acontecer, sentados na varanda, esperando o tempo passar? É o ciclo da vida, murmurei, repetindo uma frase que eu mesma não acreditava. É uma prisão, disse ele, a voz subindo de tom. Eu passei a vida toda construindo um império, seguindo as regras, fazendo o que esperavam de mim. Casei com a mulher que minha família escolheu. Tive o filho que deveria ter. E em momento algum me perguntei se eu era feliz. Você foi feliz, Helena? Com o seu Geraldo? A pergunta me pegou de surpresa. Foi direta, invasiva. Ninguém nunca tinha me perguntado aquilo. Olhei para as minhas mãos sobre a mesa, para as veias saltadas e a pele enrugada. Pensei nos 40 anos de silêncio, de noites solitárias na mesma cama, de uma vida sem cor, sem sabor. Eu cumpri o meu dever, respondi, a voz embargada. Dever, ele cuspiu a palavra. Dever é uma palavra que inventaram para nos manter na linha. Eu olho para você, Helena, e não vejo uma velhinha que faz biscoitos. Eu vejo uma mulher que foi apagada, silenciada. Vejo uma força em seus olhos, uma paixão contida que ninguém nunca se deu ao trabalho de enxergar. Eu enxergo. Cada palavra dele era uma chave, abrindo portas trancadas dentro de mim. Portas que guardavam décadas de solidão, de carência, de sonhos não realizados. Ele não estava apenas me elogiando, ele estava lendo a minha alma, ou pelo menos, era o que eu, em minha ingenuidade, acreditava. Eu não sei o que o senhor quer de mim, sussurrei, sentindo as lágrimas brotarem. Ele se levantou e veio até mim, pousou as mãos em meus ombros. O toque era firme, mas gentil. Eu quero o que você quer, Helena. Um pouco de vida antes que seja tarde demais. Um momento de verdade, de conexão. Alguém para conversar, para compartilhar o peso dos dias. Não estou falando de destruir nada. Nossos filhos terão a felicidade deles. Mas e a nossa? Ele se inclinou e beijou minha testa. Um beijo longo, terno. Não foi um beijo de paixão, mas de uma cumplicidade devastadora. Foi um beijo que dizia: eu entendo a sua dor, eu sinto a mesma coisa. E eu, fraca, solitária, sedenta por qualquer migalha de afeto, desmoronei. As lágrimas que eu segurei por uma vida inteira vieram à tona. Eu chorei por mim, pela jovem que fui, pela mulher que nunca pude ser. Chorei pelo meu casamento vazio, pela minha viuvez solitária. Ele me abraçou, um abraço de verdade, forte, que me envolveu por inteira. Eu me permiti afundar naquele abraço, naquele calor, naquele conforto proibido. E enquanto a chuva batia no telhado, eu senti que pela primeira vez em muito tempo, eu não estava sozinha. Foi a mentira mais bonita e mais perigosa que eu já ouvi, e eu acreditei em cada palavra. O abraço se desfez lentamente. Álvaro segurou meu rosto entre as mãos, os polegares enxugando minhas lágrimas com uma delicadeza que me desmontou. Seus olhos azuis, agora tão próximos, não pareciam mais gelados. Tinham um brilho quente, uma intensidade que me prendia. Não chore, Helena, ele sussurrou. Você não merece mais derramar uma lágrima sequer. A razão, uma vozinha fraca e distante, gritava em minha mente. Dizia que aquilo era errado, que ele era o pai do noivo da minha filha, que eu estava pisando em terreno sagrado e perigoso. Mas a carência, um monstro faminto alimentado por décadas de abandono, rugia muito mais alto. A necessidade de me sentir desejada, de ser o centro da atenção de alguém,
Era uma força avassaladora. O mundo encolheu e se resumiu àquela cozinha, ao som da chuva e à presença daquele homem. Ele não era mais o seu Álvaro, o fazendeiro poderoso. Era apenas um homem, vendo em mim uma mulher. E eu, por um momento, esqueci que era a dona Helena, a mãe de Adriana, a futura sogra de Rodrigo. Eu era apenas Helena, uma mulher. Ele se inclinou novamente. Desta vez, seus lábios não buscaram minha testa, mas a minha boca. O beijo foi hesitante no início. Um toque suave, quase um questionamento. E eu, em meu ato final de rendição, não recuei. Correspondi. Foi um beijo que carregava o peso de anos não vividos. Não foi o beijo febril e apaixonado de dois jovens, mas algo mais profundo, mais triste. Tinha o gosto salgado das minhas lágrimas e o amargor do tempo perdido. Em seus braços, eu não me senti jovem de novo. Pelo contrário, senti o peso de todos os anos em que fui privada de um gesto simples como aquele. Quando nos separamos, ficamos em silêncio por um longo momento. Apenas o som de nossas respirações ofegantes e da chuva incessante. Eu não conseguia encará-lo. Olhei para o chão de cimento queimado, para os meus pés descalços. A vergonha começou a subir, uma maré vermelha e quente que me queimava por dentro. Helena, olhe para mim, ele pediu, a voz suave. Eu levantei o rosto. A expressão dele não era de triunfo, mas de uma calma perturbadora. Isso não foi um erro, disse ele. Foi inevitável. Duas pessoas sozinhas se encontrando no meio do deserto. Ele usava as palavras como um artesão. Cada frase era calculada para me acalmar, para justificar o injustificável, para me fazer cúmplice não de um erro, mas de um destino. O que aconteceu em seguida não foi planejado. Não houve um convite para o quarto. Não houve uma sedução explícita. Aconteceu ali mesmo, na penumbra da cozinha, com o cheiro de café e chuva no ar. Foi um ato desesperado, uma colisão de duas solidões imensas. Não houve paixão ardente, mas uma busca quase febril por conexão, por um instante de alívio para a dor crônica de existir sem ser notado. Para ele, talvez tenha sido apenas uma conquista, mais uma prova de seu poder, de sua capacidade de ter o que quer. Para mim, foi uma traição em todos os níveis possíveis. Traí a memória do meu marido, por mais falha que fosse a nossa união. Traí a confiança da minha filha, da forma mais vil e egoísta. E, acima de tudo, traí a mim mesma, a mulher digna e correta que eu sempre me esforcei para ser. Quando terminou, o silêncio que se instalou foi diferente. Não era mais de cumplicidade. Era pesado, acusador. O som da chuva parecia zombar de mim. Vesti-me apressadamente, as mãos tremendo tanto que mal conseguia abotoar minha blusa. Evitava seu olhar a todo custo. Ele, ao contrário, parecia perfeitamente calmo. Ajeitou a camisa, passou a mão nos cabelos e sentou-se novamente à mesa, como se nada tivesse acontecido. Eu preciso ir, disse ele, com a mesma voz controlada de sempre. A chuva está diminuindo. Ele se levantou, caminhou até a porta e, antes de sair, virou-se para mim. Eu estava encolhida perto do fogão a lenha, abraçando meu próprio corpo, tentando me proteger da imensidão do que eu tinha feito. Isso fica entre nós, Helena. É o nosso segredo. E então ele se foi. A caminhonete preta partiu, deixando para trás um rastro de lama e a minha vida em frangalhos. Fiquei ali, parada, por não sei quanto tempo, ouvindo o gotejar da chuva que diminuía. O cheiro dos biscoitos de queijo, que antes era o cheiro do meu lar, agora parecia o cheiro da minha vergonha. Eu tinha caído, e a queda era muito mais funda do que eu jamais poderia imaginar. Os dias que se seguiram foram os mais longos da minha vida. Cada amanhecer era um fardo. O sol que entrava pela janela do meu quarto não trazia luz, mas apenas expunha a sujeira que eu sentia dentro de mim. O segredo era uma presença física, uma pedra no meu estômago que me impedia de comer, de dormir, de respirar direito. Eu me tornei uma atriz. Na frente de Adriana eu sorria, falava sobre os arranjos de flores, opinava sobre a cor das gravatas dos padrinhos, mas era uma performance vazia. Meus sorrisos não alcançavam os meus olhos. Minha voz soava oca aos meus próprios ouvidos. Eu estava ali, em corpo, mas minha alma estava em outro lugar, presa naquela tarde chuvosa, revivendo meu erro em um loop infinito de culpa. Adriana, imersa em sua felicidade, não percebeu a mudança de imediato. Ela atribuía minha quietude ao cansaço, à agitação dos preparativos.
A senhora está se esforçando demais, mãe. Descanse um pouco, dizia ela, com sua doçura habitual, e cada palavra de carinho dela era uma faca que se cravava ainda mais fundo em meu coração. Evitar Álvaro tornou-se minha principal ocupação. Se eu sabia que ele ia passar na casa para ver Rodrigo, inventava uma desculpa para ir à venda ou visitar uma vizinha. Quando nos encontrávamos em eventos familiares inevitáveis, eu o tratava com uma formalidade fria, quase hostil. Mantinha a distância, respondia com monossílabos, fixava meu olhar em qualquer ponto da sala que não fosse o rosto dele. Ele, por sua vez, agia com uma naturalidade desconcertante. Era o mesmo homem charmoso e atencioso de sempre. Cumprimentava-me com um sorriso, perguntava como eu estava, elogiava meus quitutes. Para qualquer um que olhasse de fora, éramos apenas dois futuros sogros se dando bem. Mas para mim, cada gesto dele era uma tortura. Cada sorriso era uma lembrança do nosso segredo. Sua calma era um insulto à minha agonia. Certa vez, em um almoço de domingo na fazenda, ele conseguiu me encurralar na cozinha enquanto eu ajudava a empregada a lavar a louça. Você está me evitando, Helena, ele disse em voz baixa, o corpo bloqueando a passagem. Não temos nada para conversar, respondi, sem olhá-lo, esfregando um prato com uma força desnecessária. Temos sim. Precisamos ser inteligentes. Agir assim, com essa distância, só vai levantar suspeitas. As pessoas vão notar. Eu não me importo, sibilei, a raiva começando a borbulhar sob a culpa. Pois deveria se importar, ele insistiu, o tom agora mais duro. Pense na sua filha. Pense no casamento. Você quer estragar tudo por causa de um momento de fraqueza? A frieza com que ele se referiu ao que aconteceu me chocou. Um momento de fraqueza. Ele resumia o cataclisma da minha vida a uma expressão banal. Naquele instante, a imagem do homem sensível e solitário que ele tinha pintado para mim se desfez, e eu comecei a enxergar o manipulador por trás da máscara. Fique longe de mim, Álvaro, eu disse, a voz trêmula de raiva e medo. Consegui passar por ele e voltei para a sala, o coração martelando no peito. O resto do almoço foi um suplício. Tive que sentar à mesa, sorrir e ouvir os planos de lua de mel de Adriana e Rodrigo, enquanto o homem que tinha profanado a minha vida e a felicidade da minha filha estava sentado a poucos metros de distância, bebendo seu vinho como se nada no mundo pudesse abalá-lo. À noite, em minha cama, os pensamentos me assombravam. Eu não sentia apenas culpa, sentia nojo de mim mesma. Como pude ser tão tola? Como pude confundir manipulação com afeto? A solidão tinha me cegado a ponto de eu me entregar ao primeiro homem que me dirigiu uma palavra bonita, mesmo sabendo que era proibido, que era errado, que as consequências seriam devastadoras. Rezei como nunca tinha rezado na vida. Pedi a Deus que me perdoasse, que me desse forças para carregar aquele fardo em silêncio pelo resto dos meus dias. Jurei a mim mesma que aquele segredo morreria comigo. Eu o enterraria tão fundo que nem mesmo a morte poderia revelá-lo. Eu devia isso à minha filha. Eu me sacrificaria, viveria com aquela dor para sempre, para garantir que a felicidade dela permanecesse intacta. Era um plano nobre, nascido do desespero, mas o destino, com sua ironia cruel, tinha outros planos para mim, planos que meu corpo, de forma traiçoeira, já começava a colocar em prática. Eu me apeguei à minha promessa de silêncio como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira. Joguei-me de cabeça nos preparativos finais do casamento, trabalhando até a exaustão física, na esperança de que o cansaço do corpo pudesse calar a tortura da mente. Os dias se transformaram em uma névoa de listas, telefonemas e tarefas. Eu funcionava no automático, movida por um único propósito: ver Adriana caminhar até o altar. Mas Álvaro não me deixava em paz. Ele parecia sentir prazer em testar meus limites, em me lembrar constantemente do poder que tinha sobre mim. Ele não me procurava mais com palavras doces ou gestos de falsa cumplicidade. Sua tática agora era outra, mais sutil e, por isso mesmo, mais aterrorizante. Ele aparecia em minha casa com Rodrigo, sob o pretexto de discutir algum detalhe da reforma da casa onde os noivos iriam morar. E enquanto Rodrigo e Adriana se debruçavam sobre plantas e catálogos de tintas na sala, Álvaro encontrava uma maneira de ficar a sós comigo na cozinha. Helena, um copo d'água, por favor, pedia ele, a voz perfeitamente normal, mas o olhar carregado de significado. Enquanto eu enchia o copo, ele se postava atrás de mim, perto demais. Eu sentia sua presença,
o calor do seu corpo, sem que ele precisasse me tocar. Era uma forma de invasão silenciosa, uma maneira de me dizer: eu estive aqui antes, este espaço também é meu. Meu corpo se enrijecia, e eu entregava o copo com a mão trêmula, rezando para que ele se afastasse. Outra vez, ele acidentalmente derrubou um molho de chaves no chão, perto dos meus pés. Quando me abaixei para pegar, ele se abaixou também, e por um instante nossos rostos ficaram próximos, o hálito dele quente em minha pele. Cuidado para não se machucar, disse ele. A voz um sussurro que só eu podia ouvir. Era um jogo cruel de poder e intimidação. Ele estava me mostrando que eu não tinha como escapar, que nosso segredo era uma corrente invisível que nos ligava. A situação mais angustiante aconteceu durante a escolha do bolo de casamento. Estávamos todos na confeitaria da cidade. Eu, Adriana, Rodrigo, Álvaro e Dona Margarida. Enquanto Adriana e Rodrigo discutiam os sabores com a confeiteira, e Dona Margarida folheava uma revista de decoração, Álvaro se aproximou de mim, que olhava distraidamente para a vitrine de doces. Bonitos, não são? Comentou ele, referindo-se aos doces. Mas nada se compara aos que você faz. Você tem mãos de fada, Helena. O elogio, que antes teria me feito corar de prazer, agora soava como um insulto. Seu filho gosta muito dos meus doces. Respondi, seca, tentando desviar o foco para algo seguro. Não é só meu filho, ele retrucou, o olhar fixo no meu. Eu também aprecio muito os seus talentos. A conotação em sua voz era inconfundível. Senti o sangue fugir do meu rosto. Naquele momento, Adriana se virou para nós. Mãe, o que a senhora acha? Nozes com doce de leite ou ameixa com coco? Forcei um sorriso. Nozes com doce de leite, minha filha. É o preferido do seu pai. Usei a memória de Geraldo como um escudo, uma forma de me proteger e de demarcar um território que Álvaro não podia invadir. O olhar de Álvaro escureceu por uma fração de segundo. Ele não gostou da menção ao meu falecido marido. Era como se, em sua arrogância, ele acreditasse que tinha o direito exclusivo sobre mim, sobre minhas memórias e meus sentimentos. Aquela tarde na confeitaria me fez perceber a profundidade do perigo em que eu me encontrava. Não se tratava mais de um erro isolado, de um momento de fraqueza. Eu tinha me enredado com um homem que não se contentava em guardar um segredo. Ele precisava usá-lo, manipulá-lo, para se sentir no controle. O medo começou a tomar o lugar da culpa. Medo de que ele, em um impulso de crueldade, ou para provar seu poder, revelasse tudo. Medo de que um olhar, uma palavra mal colocada, pudesse entregar o nosso segredo e destruir tudo o que eu mais amava. Comecei a ter pesadelos. Sonhava que estava no casamento de Adriana, e quando o padre perguntava se alguém tinha algo contra aquela união, Álvaro se levantava e contava tudo para a igreja lotada. Eu acordava suando frio, o coração disparado, com a sensação de que a catástrofe era iminente. A sombra dele estava sempre presente, mesmo quando ele não estava fisicamente ali. A lembrança do que tínhamos feito era uma mancha que eu não conseguia limpar, e a ameaça constante de sua presença me mantinha em um estado de alerta perpétuo. Eu estava vivendo em uma prisão sem grades, e o meu carcereiro era o homem que, em breve, se tornaria parte da minha família. A ironia era tão cruel que chegava a ser sufocante. O corpo humano tem uma maneira estranha de guardar e, eventualmente, de revelar segredos. Enquanto minha mente lutava para enterrar a verdade, meu corpo começou a enviar sinais, pequenos tremores que anunciavam um terremoto. Tudo começou com uma náusea matinal. A princípio, não dei importância. Era uma sensação leve, um embrulho no estômago que eu atribuía à ansiedade, ao estresse dos preparativos do casamento. É o nervosismo, com certeza, eu dizia a mim mesma, enquanto bebia um chá de boldo. Afinal, uma mulher da minha idade, viúva há quase uma década, não tinha motivos para pensar em outra coisa, mas a náusea persistiu. Todas as manhãs, a mesma sensação desagradável, o mesmo gosto amargo na boca. Comecei a me sentir mais cansada do que o normal. Subir a pequena ladeira que levava à venda no final da rua me deixava ofegante. O cheiro de certas comidas, como o de alho fritando que eu sempre adorei, passou a me causar um enjoo insuportável. Mãe, a senhora está pálida, disse Adriana uma manhã, enquanto eu me apoiava na pia da cozinha, tentando controlar uma onda de tontura. Acho que a senhora devia ir ao médico. Pode ser sua pressão. É só cansaço, minha filha. Assim que o casamento passar, eu descanso. A ideia de ir a um médico me apavorava.
Eu não queria que ninguém me examinasse, que me fizesse perguntas. Tinha um medo irracional de que um médico, com seu conhecimento, pudesse olhar para mim e, de alguma forma, ver o meu segredo. Eu me apegava a explicações lógicas. Era a menopausa, que, mesmo tendo passado há muito tempo, talvez estivesse me pregando uma peça tardia. Era o estresse, era o calor, era qualquer coisa, menos o impossível. A possibilidade de uma gravidez era tão absurda, tão fora da ordem natural das coisas, que meu cérebro se recusava a sequer considerá-la. Eu tinha 67 anos. Mulheres da minha idade não engravidam. É uma lei da natureza, um fato biológico. Eu me agarrava a essa certeza como a um dogma. No entanto, os sintomas se intensificaram. Meus seios ficaram doloridos, uma sensibilidade que eu não sentia desde que amamentei Adriana. E então veio a ausência. A ausência de algo que já era raro e irregular, mas cuja completa interrupção por 2 meses seguidos acendeu um pequeno, mas aterrorizante, alarme no fundo da minha mente. Eu tentava silenciar esse alarme com o barulho do dia a dia. Mergulhava no trabalho, fazia faxinas pesadas, capinava a horta sob o sol forte, como se pudesse suar para fora de mim aquela possibilidade terrível. Mas à noite, no silêncio do meu quarto, o alarme soava mais alto. Eu me deitava na cama, colocava a mão sobre o meu ventre, um ventre que carregou 3 filhos e que há muito tempo estava em repouso, e sentia um medo primordial, um pavor que gelava a minha espinha. Certo dia, eu estava na feira, comprando legumes, quando encontrei Dona Elvira, uma antiga parteira da região, já muito idosa, mas com os olhos ainda muito vivos. Ela segurou meu braço e me olhou de um jeito estranho, demorado. Helena, você está com um brilho diferente nos olhos, disse ela com sua voz rouca. Um brilho que eu não via há muitos anos. Eu dei um riso nervoso. São os olhos de uma mãe feliz, Elvira. Minha Adriana vai se casar. Ela continuou me olhando, a cabeça levemente inclinada. Pode ser, mas é um brilho que eu conheço bem. É brilho de vida nova se anunciando. As palavras dela foram como um soco no meu estômago. Afastei-me rapidamente, com uma desculpa qualquer, e voltei para casa com o coração aos pulos. Besteira de velha caduca, repeti para mim mesma. Mas a semente da dúvida, a mais terrível das dúvidas, tinha sido plantada. Naquela noite, diante do espelho do meu guarda-roupa, eu me observei. Tirei a blusa e olhei para o meu corpo. Um corpo de avó, marcado pelo tempo, pelo trabalho e pelos partos. A pele flácida, as manchas da idade. Não havia sinal de nada. Era o mesmo corpo de sempre. Mas quando apertei levemente meu ventre, senti algo. Não um movimento, não um volume, mas uma sensação de plenitude. Uma firmeza sutil que não estava ali antes. E pela primeira vez, a negação começou a ruir. Pela primeira vez, eu encarei a possibilidade aterrorizante. A verdade impossível que meu corpo estava tentando me contar. E o medo que senti foi tão grande, tão avassalador, que achei que meu coração fosse parar ali mesmo, na frente daquele espelho que refletia a imagem de uma mulher à beira do precipício. A dúvida, uma vez instalada, é como uma erva daninha. Ela cresce rápido, sufoca a razão e se espalha por todos os cantos da mente. Eu não conseguia mais ignorar os sinais. A negação era um muro de areia contra uma maré que subia implacavelmente. Eu precisava saber. Precisava da certeza, por mais terrível que ela fosse. Ir ao Dr. Murilo, o médico da cidade, estava fora de questão. Ele me conhecia desde que eu era moça. Era amigo da família. Contar a ele meus sintomas seria como publicar uma nota no jornal local. A notícia se espalharia antes mesmo de eu sair do consultório. A solução veio de um lugar inesperado. Na televisão, durante o intervalo da novela, passou a propaganda de um teste de gravidez de farmácia. Rápido, fácil e discreto, dizia a voz sorridente da atriz. Discreto. A palavra ecoou em minha cabeça. A ideia de entrar na farmácia do seu Zezinho e pedir um teste daqueles era humilhante. Ele me veria e pensaria que era para a Adriana. E se ele fizesse alguma piadinha, alguma pergunta, eu não suportaria. Decidi ir a Pyongyang. Numa manhã de sábado, disse a Adriana que ia visitar uma prima distante que estava doente. Era uma mentira fraca, mas ela, preocupada com a minha palidez, nem questionou. Apenas me fez prometer que não voltaria tarde. A viagem de ônibus foi uma tortura. A cada solavanco,
Meu estômago se revirava. Olhava para as paisagens de pasto e morros passando pela janela, mas não via nada. Minha mente estava focada em uma única coisa: a farmácia. Em Pyongyang, caminhei pelas ruas, tentando criar coragem. Passei em frente a 3 farmácias diferentes antes de finalmente entrar na 4ª, uma menor, mais afastada do centro, onde eu esperava não encontrar ninguém conhecido. A atendente era uma moça jovem, com um piercing no nariz, que mal ergueu os olhos do celular quando me aproximei do balcão. "Pois não?" disse ela entediada. Eu queria um daqueles testes." Minha voz falhou. Limpei a garganta e tentei de novo. Um teste de gravidez. Ela pegou uma caixinha de uma prateleira e a colocou sobre o balcão de vidro. Eu olhei para a imagem de uma mulher sorridente na embalagem e senti um nó na garganta. Paguei com o dinheiro trocado que tinha separado no bolso do vestido, as mãos suando. Peguei a sacola de plástico e saí da farmácia o mais rápido que pude, como uma ladra fugindo da cena do crime. No banheiro sujo e mal iluminado da rodoviária, tranquei-me em uma das cabines. O cheiro de desinfetante era forte, mas não conseguia abafar o cheiro do meu medo. Li as instruções na bula com as mãos trêmulas, a visão embaçada. Parecia um ritual de outro mundo, algo que pertencia à vida da minha filha, das minhas noras, não à minha. Segui os passos indicados. E então, esperei. Foram os 3 minutos mais longos de toda a minha existência. Fiquei encarando o pequeno visor de plástico, o coração batendo descompassado no peito. Eu rezava, suplicava a todos os santos, para que apenas uma linha aparecesse. Uma linha significava alívio, significava que eu estava louca, que tudo não passava de um alarme falso do meu corpo envelhecido. Primeiro, uma linha surgiu, forte, nítida, cor-de-rosa. Respirei fundo, um sopro de esperança. E então, lentamente, como uma sentença sendo escrita em câmera lenta, a segunda linha começou a se formar, pálida no início, depois ganhando cor, até se tornar tão inegável quanto a primeira. 2 linhas. Positivo. O ar me faltou. Sentei-me na tampa do vaso sanitário, a cabeça entre as mãos. O chão de ladrilhos frios parecia ondular sob meus pés. Não era possível. A ciência devia estar errada. O teste devia estar com defeito. Era um engano, um pesadelo. Mas no fundo da minha alma, eu sabia que não era. Eu sabia que era verdade. Aos 67 anos, viúva, avó, eu estava grávida. Grávida do pai do noivo da minha filha. O absurdo da situação era tão colossal que por um momento beirou o cômico. Mas não havia nada de engraçado ali. Era uma tragédia grega se desenrolando na minha vida humilde, no interior de Minas Gerais. A felicidade da minha filha, o casamento, o futuro dela. Tudo estava construído sobre uma fundação que eu mesma tinha dinamitado. O segredo que eu jurei levar para o túmulo agora tinha um porta-voz. Um porta-voz que crescia silenciosamente dentro de mim. Uma pequena testemunha viva do meu pecado, que em poucos meses gritaria a verdade para o mundo inteiro. Saí do banheiro como um fantasma. Joguei a caixa e a bula no lixo, mas guardei o teste, o corpo do delito, enrolado em um lenço de papel dentro da minha bolsa. Eu precisava daquela prova física para acreditar na minha própria desgraça. No ônibus de volta para casa, o mundo lá fora tinha perdido a cor. Eu não chorei. As lágrimas pareciam um recurso pequeno demais para o tamanho do meu desespero. Eu estava em choque, anestesiada pela dimensão da catástrofe. A mulher que subiu naquele ônibus em Pyongyang não era a mesma que desceu em nossa cidadezinha. A Helena que voltou para casa era uma mulher sentenciada, carregando no ventre não uma nova vida, mas o fim de tudo o que ela conhecia e amava. Cheguei em casa e encontrei um bilhete de Adriana na mesa da cozinha. Mãe, fui com o Rodrigo ver as cortinas da casa nova. Deixei seu jantar no forno. Beijos. A caligrafia redonda e perfeita dela, o carinho em cada palavra, eram como sal na minha ferida aberta. Subi para o meu quarto e guardei o teste de gravidez no fundo da gaveta do meu guarda-roupa, debaixo de uma pilha de toalhas de linho que eu bordei para o meu enxoval, décadas atrás. Esconder aquela pequena peça de plástico era como tentar esconder um elefante debaixo de um tapete. Era inútil, mas foi a única coisa que consegui fazer. Nos dias seguintes, vivi em um estado de negação funcional. Continuei com minhas tarefas, sorri nos momentos certos, mas por dentro eu estava me desintegrando. Cada vez que Adriana falava do futuro, do nome dos filhos que queria ter com Rodrigo,
Do quartinho que eles estavam planejando, uma parte de mim morria. Como eu poderia olhar para o meu neto sabendo que carregava no ventre o tio-avô dele? A teia de relações era tão perversa, tão doentia, que meu cérebro se recusava a processá-la. A revelação veio de forma banal, como as grandes tragédias costumam acontecer. Era uma tarde de sábado, e eu estava decidida a fazer uma limpeza geral no meu guarda-roupa. Uma tentativa desesperada de colocar alguma ordem no meu caos interior. Tirei tudo para fora. Vestidos velhos, caixas de fotos, as toalhas de linho. Adriana entrou no quarto cantarolando. Mãe, a senhora viu aquela minha blusa de seda azul? Queria usá-la hoje à noite, vamos jantar na fazenda. Acho que está na gaveta de baixo, minha filha. Já procurei, não achei. Será que a senhora não guardou junto com as suas roupas delicadas por engano? Antes que eu pudesse impedi-la, ela começou a remexer na pilha de roupas que eu tinha colocado sobre a cama. Ela sempre foi organizada, mexendo com cuidado nas peças. E então, sua mão tocou em algo duro, enrolado no lenço de papel. Ué, o que é isso? Perguntou ela, a curiosidade em sua voz. Meu coração parou. Eu congelei, a boca seca, as palavras presas na garganta. Observei, em câmera lenta, enquanto ela desenrolava o lenço. Seus olhos se arregalaram ao ver o teste de gravidez com as 2 listras cor-de-rosa. Um silêncio pesado caiu sobre o quarto. Ela olhou para o objeto em sua mão e depois para mim, a confusão estampada em seu rosto. Um sorriso nervoso brotou em seus lábios. Mãe, que brincadeira é essa? É de alguma das minhas primas? Elas deixaram aqui? Eu não consegui responder. Apenas balancei a cabeça negativamente. O sorriso dela desapareceu. A confusão deu lugar a uma incredulidade assustada. Ela olhou para a minha barriga, ainda sem volume aparente, e depois de volta para o meu rosto. Ela estava tentando conectar os pontos, tentando encontrar uma explicação lógica para o ilógico. Isso não pode ser seu, ela sussurrou, mais para si mesma do que para mim. É impossível. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto, silenciosas e quentes. Elas eram a minha única confissão possível. A ficha caiu para ela. A cor sumiu de seu rosto, deixando-a com uma palidez mortal. Seus olhos, antes cheios de vida e felicidade, tornaram-se 2 fendas de dor e horror. Mãe, ela disse, a voz um fio trêmulo. De quem é? A pergunta pairou no ar, carregada de um peso insuportável. Eu abri a boca para responder, para inventar uma mentira, para dizer qualquer nome, um viajante, um desconhecido, qualquer coisa que a protegesse da verdade mais suja e cruel. Mas eu não consegui. Olhando para o rosto devastado da minha filha, eu soube que não podia mais mentir. Ela merecia a verdade, por mais que essa verdade a destruísse. Eu não disse nada, apenas continuei chorando, um choro convulso, de uma vida inteira de erros e tristezas. E no meu silêncio, ela entendeu tudo. Eu vi a compreensão faiscar em seus olhos, seguida por uma onda de repulsa e desespero. Ela sabia que eu não via ninguém, que eu não saía de casa, que o único homem que tinha se aproximado de mim nos últimos meses era ele. Ela recuou um passo, como se a minha presença a queimasse. O teste de gravidez caiu de sua mão e bateu no assoalho de madeira com um baque surdo. Não, ela gemeu, a palavra rasgando sua garganta. Não, por favor, diz que não é ele. Diz que não é o pai do Rodrigo. E o meu silêncio foi a mais terrível das confirmações. Adriana levou as mãos à boca, abafando um grito de agonia. Seus olhos se encheram de uma dor tão profunda, tão visceral, que eu senti como se tivesse apunhalado minha própria filha no coração. Ela olhou para mim, não mais com amor ou confusão, mas com uma mistura de nojo e traição que me quebrou em 1000 pedaços. Sem dizer mais uma palavra, ela se virou e saiu correndo do quarto, do nosso pequeno lar, para longe de mim. Ouvi a porta da frente bater com uma violência que fez as paredes tremerem. E eu fiquei ali, sozinha, em meio à bagunça das minhas roupas e dos meus segredos, sabendo que a minha bomba pessoal tinha acabado de explodir. O som da porta batendo ecoou pela casa e pela minha alma. Fiquei paralisada, sentada no chão do meu quarto, por um tempo que não sei medir. O mundo tinha se tornado um zumbido baixo e constante em meus ouvidos. Eu esperava que Adriana voltasse, que gritasse comigo, que me batesse. Qualquer reação seria melhor do que o silêncio e a fuga. Mas ela não voltou. O pânico começou a se instalar. Onde ela teria ido? Naquele estado?
Ela poderia fazer qualquer loucura. Pensei em Rodrigo. Ela teria ido até ele? A imagem dos dois, da felicidade dele sendo pulverizada pela minha verdade sórdida, me fez sentir um calafrio de pavor. Levantei-me com as pernas trêmulas e comecei a andar pela casa, sem rumo. Ajeitei uma almofada no sofá, limpei uma mancha invisível na mesa. Atos banais, mecânicos, uma tentativa patética de manter alguma normalidade enquanto meu mundo ruía. A noite caiu. As luzes da rua se acenderam, lançando sombras longas dentro da minha casa silenciosa. Cada barulho de carro que passava me fazia correr para a janela, o coração na boca. Mas não era ela. Por volta das 10 da noite, o telefone tocou. O som estridente cortou o silêncio, fazendo-me saltar. Atendi com a mão suada. Alô? Era a voz de Rodrigo. Mas não era a voz alegre e educada que eu conhecia. Era uma voz fria, distante, desprovida de qualquer emoção. Dona Helena, a Adriana está aqui comigo. Um alívio momentâneo me invadiu. Pelo menos ela estava segura. Graças a Deus. Ela está bem? Posso falar com ela? Houve uma pausa do outro lado da linha. Ela não quer falar com a senhora. Na verdade, ela não quer vê-la nunca mais. As palavras foram ditas sem raiva, com uma precisão cirúrgica que as tornava ainda mais cruéis. Rodrigo, meu filho, por favor, comecei a soluçar. Não me chame de filho. Ele me cortou, a voz agora com um fio de aço. O casamento está cancelado. Tudo está cancelado. Eu vou cuidar da Adriana agora. Fique longe de nós. E ele desligou. O tututu do telefone mudo em meu ouvido era a trilha sonora do fim. Sentei-me no chão, ao lado do telefone, e chorei. Chorei pela minha filha, pelo futuro que eu tinha roubado dela. Chorei por Rodrigo, um bom rapaz que não merecia nada daquilo. Chorei pela criança inocente em meu ventre, que já nasceria marcada por um escândalo. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou pela cidade como fogo em palha seca. Pequenas cidades não têm segredos. Têm boatos que viajam mais rápido que o vento. Primeiro, veio a notícia do cancelamento do casamento, há apenas 3 semanas da data marcada. As pessoas começaram a especular. Uma briga, uma traição de um dos noivos, uma doença na família, mas logo a verdadeira história, ou uma versão distorcida e ainda mais escandalosa dela, começou a circular. Não sei como vazou. Talvez Adriana, em seu desespero, tenha contado a uma amiga. Talvez Rodrigo tenha desabafado com alguém. Ou talvez o próprio Álvaro, para se proteger, tenha soltado uma versão que o favorecesse. O fato é que, de repente, eu me tornei o assunto da cidade. As pessoas que antes me cumprimentavam com um "Bom dia, Dona Helena", agora atravessavam a rua para não cruzar comigo. Na padaria, as conversas cessavam quando eu entrava. Eu podia sentir os olhares nas minhas costas, ouvir os cochichos que morriam quando eu me virava. "A velha doida", ouvi uma mulher dizer para outra na fila do açougue. "Dizem que enfeitiçou o coitado do fazendeiro." "Que vergonha", dizia outra. "Destruir a própria filha por causa de homem. Não tem mais respeito por nada." Eu me tornei um monstro, uma aberração. A velha grávida, a destruidora de lares. Cada olhar de desprezo, cada sussurro, era uma pedrada. Comecei a sair de casa apenas quando era estritamente necessário, nas primeiras horas da manhã ou no final da tarde, para evitar os encontros. Minha casa, que sempre foi meu refúgio, tornou-se minha prisão. Meus outros 2 filhos, que moravam longe, souberam da história. Meu filho mais velho, Carlos, me ligou. Não para me oferecer apoio, mas para me repreender. "Mãe, o que a senhora fez?" Ele gritou no telefone. "A senhora enlouqueceu? Que vergonha! A senhora manchou o nome da nossa família para sempre." Minha nora, sutilmente, perguntou se eu precisava de ajuda, se não seria o caso de procurar um tratamento. Eles não me viam como uma pessoa que cometeu um erro terrível, mas como uma idosa que tinha perdido o juízo. A onda de choque me atingiu de todos os lados. A rejeição da minha filha, o desprezo da cidade, a vergonha dos meus filhos. Eu estava completamente só. O homem que tinha me levado a tudo aquilo, Álvaro, mantinha-se em silêncio, protegido pelos muros altos de sua fazenda e por sua reputação de homem poderoso. A culpa, o escárnio, a vergonha, tudo recaía sobre mim. Era o fardo que a sociedade sempre reservou para a mulher. E eu, naquele momento, estava esmagada sob o seu peso.
O mundo encolheu e passou a ter o tamanho da minha casa. As paredes que antes me davam segurança agora pareciam se fechar sobre mim. O silêncio era meu companheiro constante, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio na parede da sala e pelos meus próprios soluços durante as longas noites de insônia. Eu perdi a noção dos dias. Acordava, mas não tinha motivos para me levantar. Ficava deitada, olhando para o teto enquanto o sol nascia e se punha, marcando a passagem de um tempo que para mim havia parado. A horta no quintal começou a ser tomada pelo mato. A poeira se acumulou sobre os móveis. O cheiro de café e bolo de fubá foi substituído por um odor de mofo e abandono. Minha única conexão com o mundo exterior era o menino da venda, que me entregava as compras uma vez por semana. Eu deixava o dinheiro e a lista na soleira da porta, e ele deixava as sacolas. Nunca nos víamos. Eu ouvia seus passos se aproximando, esperava que ele fosse embora, e só então abria a porta, como um bicho assustado saindo da toca. Tentei ligar para a Adriana dezenas de vezes. Ela nunca atendia. Deixei recados na caixa postal, implorando para que ela me ouvisse, para que me deixasse explicar. Minha filha, me perdoa. Eu errei, mas me deixa falar com você, por favor. Minhas súplicas se perdiam no vazio digital. Rodrigo cumpriu sua promessa. Ele estava cuidando dela. Soube, por uma vizinha mais piedosa que ainda se atrevia a falar comigo por cima do muro, que Adriana tinha se mudado para um pequeno apartamento que Rodrigo alugou para ela na cidade. Ela não tinha voltado para a fazenda. Tinha cortado laços com todos, não apenas comigo. A vergonha dela era tão grande quanto a minha. Passei a me olhar no espelho e a não me reconhecer. Emagreci. Meu rosto ficou encovado, com olheiras profundas. A única parte do meu corpo que parecia ter vida era a minha barriga, que começava a despontar. Uma pequena curva que era a prova física e inegável da minha desgraça. Era uma sensação surreal. Carregar uma vida dentro de mim deveria ser uma bênção, mas naquelas circunstâncias, era uma maldição. Eu olhava para o meu ventre e sentia uma mistura complexa de sentimentos. Havia a culpa, a vergonha, o medo. Mas, para minha surpresa, havia também um instinto primitivo de proteção. Aquela criança, fruto do meu pior erro, não tinha culpa de nada. Era um ser inocente, arrastado para o centro de uma tempestade que não criou. Em minhas noites de solidão, eu conversava com a minha barriga. Meu filho, ou minha filha, eu sussurrava no escuro. Me perdoe por trazer você a este mundo desta forma. Me perdoe pelo fardo que você terá que carregar. Mas eu prometo que vou te amar. Você é tudo o que me restou. Aquele pequeno ser dentro de mim se tornou meu único confidente. A única razão para eu não desistir de vez. Era a minha penitência e, paradoxalmente, a minha única esperança. A solidão era um veneno lento. Eu revivia cada momento com Álvaro, sua voz, seus elogios, seu toque, e me odiava por ter sido tão fraca, tão cega. A solidão de uma vida inteira tinha me tornado um alvo fácil para um predador emocional. Ele não me seduziu com promessas de amor ou de um futuro juntos. Ele me seduziu com a única coisa que eu desesperadamente precisava: atenção. Ele viu o meu vazio e o preencheu com palavras bonitas, até conseguir o que queria, e depois me descartou, deixando-me para arcar com as consequências sozinha. O exílio em minha própria casa me deu tempo para pensar. Pela primeira vez na vida, eu estava completamente sozinha com meus pensamentos, sem o barulho do mundo para me distrair. E nesse silêncio doloroso, uma nova percepção começou a se formar. A culpa ainda estava lá, imensa e esmagadora. Mas sob ela, uma outra emoção começou a brotar, tímida e frágil como uma planta nascendo em terra seca. A raiva. Raiva de mim mesma, sim, mas também raiva de Álvaro, raiva de sua covardia, de seu silêncio, de sua capacidade de seguir com a vida intacta, enquanto a minha estava em ruínas. Ele tinha me usado, manipulado minha carência, e agora se escondia atrás de sua fortuna e de seu status, deixando que toda a culpa recaísse sobre mim. A cidade me julgava, me condenava, mas ele continuava sendo o seu Álvaro, o fazendeiro respeitado. A injustiça daquilo começou a queimar dentro de mim, uma pequena brasa no meio das cinzas do meu desespero. A brasa da raiva ainda era pequena quando Álvaro decidiu soprá-la. Ele apareceu na minha casa numa noite sem lua, escura como a minha alma. Eu ouvi a batida na porta e meu corpo inteiro gelou. Ninguém batia na minha porta há semanas.
Espiei pela fresta da janela e vi a silhueta alta e inconfundível dele na minha varanda. Meu primeiro impulso foi não abrir, ficar quieta, fingir que não estava em casa. Mas a raiva, aquela nova e estranha emoção, me impeliu. Eu queria ouvir o que ele tinha a dizer. Abri a porta apenas o suficiente para que ele entrasse e a fechei rapidamente atrás dele. Ele olhou ao redor, para a casa escura e empoeirada, com uma expressão de desdém. Você se deixou abater, Helena, disse ele, a voz desprovida de qualquer compaixão. O que você quer, Álvaro? Perguntei, a voz mais firme do que eu esperava. Ele caminhou até o centro da sala, as mãos nos bolsos, como se fosse o dono do lugar. Vim resolver a nossa situação. Nossa situação? Repeti com ironia. Não existe nossa situação. Existe a minha que você criou e da qual você se escondeu. Ele me ignorou. Eu pensei muito. Esse escândalo todo não é bom para ninguém, especialmente para você. Uma mulher da sua idade passando por essa vergonha. Ele tirou um envelope grosso do bolso interno do paletó e o jogou sobre a mesa. O som do papel batendo na madeira ecoou na sala silenciosa. Aqui tem dinheiro. Dinheiro suficiente para você recomeçar sua vida em outro lugar. Uma cidade grande onde ninguém te conheça. Você pode ir para Belo Horizonte, São Paulo, onde quiser. Ter o seu filho em paz, longe de todos os comentários. Eu olhei para o envelope e depois para ele, incrédula. Ele não estava ali para pedir perdão, para assumir sua responsabilidade. Ele estava ali para me comprar, para me apagar. Ele queria que eu desaparecesse, levando comigo a prova viva do seu deslize. Você quer que eu suma? Perguntei, a voz perigosamente calma. É o melhor para todos, Helena. Pense nisso como uma oportunidade. Você pode criar essa criança sem o peso desse escândalo nas costas. Ninguém precisa saber de nada. E eu posso tentar consertar as coisas com o meu filho, com a minha família. E a minha filha? Minha voz se quebrou ao dizer o nome dela. Você pensou nela? Adriana vai superar, disse ele, com uma frieza assustadora. Com o tempo, ela e Rodrigo podem até se acertar. Mas não se você e essa criança estiverem por perto, como uma lembrança constante do que aconteceu. Aquelas palavras foram a faísca que incendiou a brasa. A raiva explodiu dentro de mim, uma força que eu não sabia que possuía. A Helena submissa, a mulher que baixava a cabeça e pedia desculpas, morreu naquele instante. Você é um monstro, sibilei, dando um passo em sua direção. Você vem aqui na minha casa, depois de destruir a minha vida, a vida da minha filha, e me oferece dinheiro para que eu desapareça, para que você possa limpar a sua barra e fingir que nada aconteceu. Ele pareceu surpreso com a minha reação. Ele esperava encontrar a mesma mulher frágil e carente que ele tinha manipulado. Estou tentando te ajudar, Helena. Seja razoável. Ajudar? Eu ri. Um som seco e amargo. Você não está me ajudando. Você está tentando se livrar de um problema. Eu sou o seu problema. Este filho é o seu problema. E você acha que pode resolver tudo com o seu dinheiro sujo? Peguei o envelope da mesa. Era pesado, cheio de notas. Por um segundo, a tentação me atingiu. Aquele dinheiro significava uma vida sem dificuldades, longe dos olhares de julgamento. Mas então, olhei para a minha barriga. Aquele dinheiro era o preço do silêncio, o preço da negação da existência do meu filho. Eu não quero o seu dinheiro, disse eu, a voz vibrando de fúria. E num gesto que chocou a ele e a mim mesma, rasguei o envelope ao meio. As notas de R$100 voaram pela sala, espalhando-se pelo chão empoeirado. Álvaro me olhou, os olhos azuis arregalados, a máscara de calma finalmente se quebrando. Você ficou louca. Você não sabe o que está fazendo. Pelo contrário, Álvaro. Pela primeira vez na minha vida, eu sei exatamente o que estou fazendo. Você não vai me apagar. Você não vai apagar o seu filho. Eu posso ter perdido tudo, mas não vou perder a minha dignidade. Não mais. Apontei para a porta. Saia da minha casa e nunca mais volte aqui. Ele me encarou por um longo momento, o rosto uma mistura de raiva e incredulidade. Ele não estava acostumado a ser contrariado, especialmente por alguém que ele considerava tão insignificante. Sem dizer uma palavra, ele se virou e saiu, batendo a porta com força. Fiquei sozinha na sala, o coração disparado, o chão coberto de dinheiro. Eu estava tremendo, mas não era de medo. Era de adrenalina. Eu tinha dito não. Eu o tinha enfrentado. Eu tinha me recusado a ser comprada, a ser silenciada.
Naquele momento, em meio à minha ruína, eu senti um lampejo de poder. Um poder que não vinha de dinheiro ou status, mas da decisão de não ser mais uma vítima. Eu não sabia o que o futuro me reservava, mas sabia de uma coisa: eu não iria fugir. Eu iria enfrentar a tempestade. E ele, Álvaro Medeiros, iria enfrentá-la comigo. Depois que Álvaro saiu, a adrenalina deu lugar a um cansaço profundo. Ajoelhei-me e comecei a juntar as notas de dinheiro espalhadas pelo chão. Minhas mãos ainda tremiam. Cada nota que eu pegava parecia suja, um insulto. Juntei tudo, fiz um monte sobre a mesa e fiquei olhando para ele. Aquele dinheiro poderia resolver todos os meus problemas materiais, mas criaria um problema moral que eu não suportaria carregar. Na manhã seguinte, coloquei todo o dinheiro de volta no envelope rasgado, fui até a igreja da cidade que estava vazia e depositei o envelope na caixa de esmolas. Senti um alívio imenso, como se estivesse me livrando de um peso. Eu não queria nada que viesse dele. A partir daquele momento, eu e meu filho nos viraríamos sozinhos. A decisão de enfrentá-lo, em vez de me anular, plantou uma semente de mudança dentro de mim. A raiva que senti naquela noite me acordou de um torpor que durou a vida inteira. Comecei a olhar para o meu passado não mais com a resignação de uma vítima, mas com o olhar crítico de quem finalmente entende a dinâmica do abuso. Lembrei-me do meu pai, de como ele proibia minhas irmãs e eu de estudar além do primário, dizendo que mulher letrada só serve para escrever carta para amante. Lembrei-me do meu marido, Geraldo, e de seu silêncio punitivo. Quando ele estava contrariado, passava dias, às vezes semanas, sem me dirigir a palavra. Era uma forma de tortura psicológica, de me fazer sentir culpada por algo que eu nem sabia o que era, até que eu pedisse perdão. E então, pensei em Álvaro. Ele era diferente do meu pai e do meu marido. Era mais sofisticado, mais sutil, usava palavras bonitas, elogios, uma falsa empatia. Mas no fundo, o objetivo era o mesmo: controle. Ele me fez sentir especial para me ter, e quando me tornei um inconveniente, tentou me descartar com dinheiro. Eram todos faces da mesma moeda, homens que se sentiam no direito de ditar o meu valor, de controlar a minha vida, de me silenciar. Percebi que o meu erro não começou naquela tarde chuvosa. Começou muito antes. Começou no dia em que me ensinaram a abaixar a cabeça, a não questionar, a aceitar o meu lugar de coadjuvante na vida dos outros. Meu erro foi ter passado 67 anos acreditando que eu não tinha voz. A gravidez, que era a minha maior vergonha, começou a se transformar em algo diferente. Aquele pequeno ser crescendo dentro de mim era a consequência do meu erro, sim, mas era também a catalisadora da minha libertação. Foi por causa daquela criança que Álvaro revelou sua verdadeira face. Foi por causa dela que eu encontrei forças para dizer não. Aquela criança não era o fim da minha vida. Era o começo de uma vida que eu nunca tive coragem de viver. A faísca da rebelião me deu um novo propósito. Eu não iria mais me esconder. Não iria mais me envergonhar. Eu cometi um erro terrível, e arcaria com as consequências dele, mas não arcaria sozinha. Álvaro era tão responsável quanto eu, e o mundo precisava saber disso. Comecei a sair de casa novamente, de cabeça erguida. Fui à venda, à padaria. Os olhares e os cochichos continuavam, mas agora eles não me feriam da mesma forma. Eu os encarava de volta. Meu olhar dizia: sim, sou eu, a mulher de quem vocês estão falando. E daí? Minha barriga, agora visível sob o vestido, era a minha bandeira. Eu não a escondia mais sob roupas largas. Ela era a minha verdade, e eu não teria mais vergonha dela. Uma tarde, na praça, encontrei Dona Elvira, a antiga parteira. Ela se sentou ao meu lado no banco. Eu esperava um sermão, uma palavra de reprovação. Eu sabia, disse ela, com um sorriso desdentado. Os olhos não mentem. Estão todos falando de mim, murmurei, olhando para o chão. Deixe que falem, disse ela, colocando sua mão enrugada sobre a minha. Cachorro que ladra não morde. O que importa é o que você vai fazer agora. Vai deixar que a conversa deles te defina? Ou vai escrever a sua própria história? As palavras dela me deram força. Eu não era apenas o erro que cometi. Eu era uma mulher, uma mãe, uma avó, e em breve seria mãe novamente. Eu tinha uma história para contar, e não seria a versão distorcida que circulava pelas ruas da cidade. Seria a minha versão. A rebelião estava completa. Eu não queria mais o perdão da minha filha,
o respeito da cidade ou a absolvição de Deus. Eu queria algo muito mais fundamental, o meu próprio respeito. E para isso, eu precisava fazer a coisa certa. Precisava que a verdade fosse dita, em alto e bom som, não mais em sussurros pelas minhas costas. Minha nova postura não mudava o fato mais doloroso da minha vida: a ausência de Adriana. Eu podia enfrentar a cidade inteira, mas o silêncio da minha filha ainda me quebrava. A força que eu mostrava para o mundo se desfazia em pó quando eu estava sozinha pensando nela. Eu sabia que não podia forçá-la a me perdoar. A ferida que eu abri era profunda demais, mas eu precisava que ela me ouvisse. Não para me justificar, pois meu erro não tinha justificativa, mas para que ela entendesse, para que ela visse a mulher por trás do monstro que ela acreditava que eu era. Descobri o endereço do apartamento dela através daquela mesma vizinha solidária. Era um prédio pequeno, no centro, perto da escola onde ela trabalhava. Levei uma semana para criar coragem de ir até lá. Num final de tarde, com o coração na mão, toquei o interfone. Quem é? A voz dela soou metálica e distante. Sou eu, minha filha. A mãe. Houve um longo silêncio. Pensei que ela desligaria. O que a senhora quer? A voz era dura, fria. Eu só quero conversar. 5 minutos. Por favor, Adriana. Se depois disso você nunca mais quiser me ver, eu juro que vou entender e desaparecer da sua vida. Mais silêncio. E então, o som do portão se destravando. Subi os 2 lances de escada com as pernas bambas. A porta do apartamento estava entreaberta. Empurrei-a e entrei. Adriana estava de pé no meio da sala. Estava mais magra, com olheiras que espelhavam as minhas. O brilho em seus olhos tinha se apagado. Ela olhou para a minha barriga, agora proeminente, e um espasmo de dor contraiu seu rosto. Fale o que tem para falar e vá embora, disse ela, sem me convidar para sentar. Eu respirei fundo, tentando encontrar as palavras certas. Eu não vim aqui para pedir perdão, porque sei que o que eu fiz é imperdoável. Comecei, a voz embargada. Eu destruí o seu sonho, a sua felicidade, e vou carregar essa culpa até o último dia da minha vida. Ela cruzou os braços, a postura defensiva, os olhos cheios de uma raiva gelada. Eu só queria que você entendesse. Não o que eu fiz, mas como eu cheguei a fazer. Eu passei a vida toda, Adriana, me sentindo invisível. Seu avô, seu pai, eles me olhavam, mas não me viam. Eu era um objeto, uma função. A cozinheira, a lavadeira, a mãe. Eu nunca fui a Helena. Eu nem lembrava mais quem era a Helena. As lágrimas começaram a escorrer, mas eu continuei. E então, ele apareceu, e ele me viu, ou fingiu que me via. Ele me disse coisas que eu nunca tinha ouvido. Ele me deu uma atenção que eu nunca tinha recebido. E eu, na minha solidão, na minha carência de uma vida inteira, fui tola, fui fraca. Eu me agarrei àquela mentira porque era a única coisa que eu tinha. Isso não é desculpa! Ela explodiu, a primeira emoção real que demonstrou. A senhora estava sozinha? E eu? Eu não contava? O meu amor, a minha companhia, não eram suficientes? A senhora preferiu a atenção de um cafajeste, do pai do meu noivo, ao invés do amor da sua própria filha? Não, minha filha, não é isso. Eu solucei. O seu amor é a coisa mais preciosa da minha vida, mas o amor de um filho não preenche o vazio que a falta de amor de um parceiro deixa. São lugares diferentes no coração. Eu estava seca por dentro, Adriana. E ele me ofereceu um copo de veneno, e eu bebi, achando que era água. Eu dei um passo em sua direção, mas ela recuou. Não me toque. Eu tenho nojo de pensar que ele tocou na senhora. A palavra nojo me atingiu como um soco. Eu sei, eu também sinto nojo de mim, admiti com sinceridade. Mas eu precisava que você soubesse que não foi por maldade. Não foi para te ferir. Foi um ato de desespero, de uma mulher que se perdeu de si mesma há muito tempo. Ela ficou em silêncio, o peito subindo e descendo com a respiração ofegante. A raiva ainda estava lá, mas eu vi, por trás dela, uma fresta de confusão, talvez de compreensão. Pela primeira vez, ela não estava vendo apenas a traição, estava vislumbrando a longa e triste estrada que me levou até ela. Eu tenho que ir, disse eu, sentindo que tinha dito tudo o que podia. Eu só quero que você saiba de uma coisa. Essa criança que eu estou esperando, ela não tem culpa. E eu vou amá-la. E eu nunca, nunca vou deixar de amar você. Você sempre será a minha menina, a minha luz. Virei-me e caminhei até a porta. Antes de sair, olhei para trás. Ela ainda estava parada no mesmo lugar, os braços envolvendo o próprio corpo.
como se tentasse se proteger de desmoronar. Nossos olhos se encontraram por um segundo. Não havia perdão no olhar dela, mas talvez, só talvez, houvesse um pouco menos de ódio. Era uma ponte em ruínas, mas pela primeira vez eu tive a esperança de que um dia, com muito tempo e paciência, talvez uma única e frágil tábua pudesse ser colocada sobre o abismo que nos separava. A conversa com Adriana, por mais dolorosa que tenha sido, me deu a resolução final. Eu tinha confessado meu erro à minha filha. Agora, faltava o mundo. E mais importante, faltava que o outro culpado fosse exposto à mesma luz que me consumia. Escolhi o dia e a hora com cuidado. Um domingo, logo após o almoço. O momento em que a família Medeiros estaria reunida, digerindo a comida e a sua própria hipocrisia. Caminhei os quilômetros até a fazenda Santa Rita. O sol estava forte, e cada passo era um esforço. Minha barriga pesava, não apenas com o bebê, mas com o peso da decisão que eu tinha tomado. Ao chegar ao portão imponente, não pedi permissão. Apenas entrei e marchei pelo caminho de palmeiras imperiais, como uma soldada indo para a batalha. A empregada que abriu a porta arregalou os olhos ao me ver. Dona Helena, o que a senhora faz aqui? Eu vim falar com o seu patrão, disse eu, e passei por ela, entrando na casa grande sem ser convidada. Eles estavam exatamente como eu imaginei, na sala de visitas, com suas xícaras de café e seu ar de superioridade. Álvaro, Dona Margarida e Rodrigo. A cena que abriria esta história. Mas agora, eu estava pronta para ela. Eles me olharam com espanto. Rodrigo se levantou, o rosto uma mistura de raiva e surpresa. O que a senhora está fazendo aqui? Eu não disse para ficar longe? Eu não vim falar com você, Rodrigo, disse eu calmamente. Eu vim falar com o seu pai. E então, o confronto. A cena que já narrei no início, mas que agora era o culminar de uma jornada. Coloquei o teste de gravidez sobre a mesa. O mesmo teste que Adriana encontrou, que eu guardei como a prova da minha sentença e da minha libertação. É meu, eu disse, a voz firme, sem um pingo de hesitação. Eu estou grávida. A reação foi a mesma. O choque, a incredulidade. Mas desta vez, eu não estava chorando. Eu não estava pedindo perdão. Eu estava afirmando um fato. E o pai, continuei, cravando os olhos em Álvaro. É o seu pai, Rodrigo. O pai do meu neto. É o senhor Álvaro Medeiros. Desta vez, não houve a queda de Adriana para me distrair. Houve apenas a explosão contida na sala. Dona Margarida soltou a xícara, que se espatifou no chão, mas ela não pareceu notar. Seus olhos, sempre tão vazios, agora estavam fixos no marido, cheios de uma dor surda. Uma traição que talvez ela sempre soubesse que um dia chegaria. Rodrigo olhou do meu rosto para o rosto do pai, buscando uma negação, uma explicação. Pai, o que essa mulher está dizendo? É mentira, não é? Diga que é mentira. Álvaro, pálido como cera, tentou manter a compostura. Essa mulher enlouqueceu. Está inventando essa história absurda para se vingar pelo fim do noivado. Foi a minha vez de rir. Um riso sem alegria. Vingança, Álvaro. Eu não preciso me vingar. Eu tenho a verdade. E se você duvida, eu faço questão de fazer um exame de DNA assim que esta criança nascer. Na frente de toda a cidade, se for preciso. Minha confiança o desarmou. Ele sabia que eu não estava blefando. Como você pôde? A voz de Rodrigo era um sussurro quebrado. Ele não falava comigo, mas com o pai. O homem que ele idolatrava. O seu herói. Com ela? A mãe da Adriana? Como? Foi um erro. Um momento de fraqueza. Gaguejou Álvaro, usando as mesmas palavras que usou comigo. Mas agora, elas soavam patéticas, vazias. Um erro? A voz de Dona Margarida soou pela primeira vez, cortante como vidro quebrado. Um erro, Álvaro? Ou mais um dos seus momentos de fraqueza que eu passo a vida inteira fingindo não ver? O castelo de cartas da família Perfeita Medeiros estava desmoronando, e eu era o vento que o soprava. Eu não vim aqui para destruir vocês, eu disse, a voz agora mais suave, mas ainda firme. Eu vim aqui porque não vou mais carregar essa culpa sozinha. Este filho que está na minha barriga é seu, Álvaro. Ele tem o seu sangue, e você não vai fingir que ele não existe. Você não vai me comprar. Você não vai me esconder. Você vai assumir a sua responsabilidade diante da sua família, diante da cidade, diante de Deus. Virei-me para Rodrigo. E você, meu rapaz? Eu sinto muito. Sinto mais do que as palavras podem dizer. Eu tirei de você a mulher que você ama. E nada que eu faça vai consertar isso. Mas você merecia saber a verdade. A verdade sobre o homem que você chama de pai.
Sem esperar por mais reações, dei as costas e saí daquela casa. Deixei para trás os cacos da família perfeita, o silêncio pesado da traição revelada. Enquanto eu caminhava de volta pela estrada de terra, o sol batendo em meu rosto, eu não senti triunfo, não senti alegria. Senti apenas um alívio profundo, a sensação de ter finalmente colocado o peso no lugar a que ele pertencia. A tempestade tinha passado. Agora era hora de lidar com os destroços. A notícia da minha visita à fazenda Santa Rita se espalhou ainda mais rápido que os boatos anteriores. Desta vez, no entanto, a história tinha dois lados. Eu não era mais a única vilã. Álvaro Medeiros, o pilar da comunidade, o homem rico e respeitado, teve sua máscara arrancada. A dinâmica da cidade mudou. Os sussurros não cessaram, mas agora tinham um novo alvo. As pessoas que me olhavam com desprezo, agora olhavam para Álvaro com uma curiosidade mórbida, com um prazer secreto em ver o gigante cair. O escândalo, antes focado na velha sem-vergonha, agora era sobre o fazendeiro poderoso que se aproveitou da mãe da nora. A mudança não foi imediata nem universal. Muitos ainda me culpavam. Ela que deu confiança. Ouvi dizerem: homem é homem, a mulher que tem que se dar ao respeito. Mas outros, especialmente as mulheres mais velhas, as que, como eu, tinham vivido vidas de silêncio e submissão, começaram a me olhar de forma diferente. Um dia, na fila do banco, uma senhora que eu mal conhecia tocou meu braço. Você teve coragem, Helena. A coragem que muitas de nós nunca tivemos. E foi embora antes que eu pudesse responder. Aquele pequeno gesto de solidariedade significou mais para mim do que 1000 palavras de perdão. A família Medeiros se fragmentou. Soube que Dona Margarida foi passar um tempo com a irmã em outra cidade. Rodrigo saiu da fazenda e foi morar no mesmo prédio que Adriana, em um apartamento vizinho. Ele não a abandonou. Pelo contrário, tornou-se seu protetor, seu amigo. O amor romântico entre eles tinha sido destruído, mas a base de carinho e respeito permaneceu. Eles estavam enfrentando a dor juntos, como sobreviventes de um mesmo naufrágio. Álvaro ficou sozinho em sua casa palaciana, um rei em um castelo vazio. Ele se tornou uma figura reclusa, raramente visto na cidade. Quando saía, seu rosto carregava uma amargura que antes era escondida pela arrogância. O poder que ele exercia sobre todos tinha se esvaído. Ele era apenas um homem velho, solitário e exposto. Quanto a mim, a vida continuou. A barriga crescia, e com ela, uma nova rotina. Comecei a preparar o pequeno quarto dos fundos para o bebê. Lavei e passei as roupinhas que eram dos meus outros filhos, guardadas há décadas. Bicos, fraldas, um berço simples que comprei de segunda mão. Cada pequeno preparativo era um ato de amor e de aceitação. Adriana não me procurou. Mas aos poucos, os sinais de uma trégua começaram a aparecer. Um dia, encontrei uma sacola na minha porta. Dentro, um pacote de fraldas e um vidro de pomada para assaduras. Não havia bilhete, mas eu sabia que era dela. Na semana seguinte, foi um casaquinho de lã, que eu reconheci como sendo tricotado por ela. Eram pequenos gestos, pontes frágeis lançadas sobre o abismo. Ela não estava pronta para me perdoar. Talvez nunca estivesse. Mas ela estava, à sua maneira, reconhecendo a existência do seu irmão. E talvez a minha. Eu não me sentia mais uma pária. Sentia-me inteira. Pela primeira vez. Eu não era mais a viúva de Geraldo, a mãe de Adriana, a amante de Álvaro. Eu era Helena Araújo, uma mulher que cometeu um erro monumental, mas que se recusou a ser definida por ele. Uma mulher que, no final da vida, estava aprendendo a viver. A nova ordem era estranha, dolorosa, imperfeita, mas era real. Era uma ordem construída sobre a verdade, por mais feia que ela fosse. E por incrível que pareça, eu preferia 1000 vezes a minha nova vida, com todas as suas cicatrizes e dificuldades. A vida de mentiras silenciosas que eu vivi por tanto tempo. Eu tinha encontrado a minha voz. E mesmo que ela fosse rouca e cheia de dor, era minha. Os últimos meses da gravidez foram tranquilos. A cidade, já acostumada com o escândalo, parecia ter encontrado outros assuntos para comentar. Minha vida se resumia a cuidar de mim e da criança que estava por vir. E, em meio a essa calmaria, a ponte entre mim e Adriana começou a ser reconstruída, tijolo por tijolo. Ela começou a me ligar. As conversas eram curtas, focadas em assuntos práticos. A senhora está precisando de alguma coisa do mercado? O médico disse que está tudo bem? Não havia palavras de afeto, mas a preocupação em sua voz era inegável.
O amor de filha, mesmo ferido e soterrado pela mágoa, ainda estava lá. Numa tarde, ela apareceu na minha porta. Foi a primeira vez que ela entrou em casa desde o dia da descoberta. Ficamos em silêncio por um momento, sem saber o que dizer. Eu trouxe umas coisas, disse ela, estendendo-me 2 sacolas grandes. Dentro, havia mais roupinhas, um cobertor e um mobile de passarinhos coloridos. São lindas, minha filha. Obrigada. Ela olhou para a minha barriga, que agora era imensa. Hesitante, estendeu a mão e a tocou. Naquele exato momento, o bebê chutou. Adriana deu um pulo para trás, assustada, e depois um pequeno sorriso, o primeiro que eu via em seus lábios em meses, brotou em seu rosto. Ele é forte, ela sussurrou. É um menino, contei a ela. O médico confirmou. Ficamos ali, naquele momento de estranha cumplicidade, a mãe, a filha e o bebê, que era ao mesmo tempo filho e irmão. Era uma família quebrada, remendada, mas ainda assim, uma família. O dia do parto chegou de repente, 2 semanas antes do previsto. As dores começaram no meio da noite, fortes e ritmadas. O pânico me atingiu. Eu estava sozinha. Como eu chegaria ao hospital? Liguei para a única pessoa que eu podia. Liguei para a Adriana. Mãe, o que foi? São 3 da manhã. A bolsa estourou, minha filha. Está na hora. Estou indo, ela disse sem hesitar. 20 minutos depois, ela e Rodrigo estavam na minha porta. Ele não olhou para mim, mas seu gesto de me ajudar a descer os degraus da varanda e a entrar no carro foi gentil. Durante o trajeto para o hospital em Pyongyang, Adriana segurou a minha mão. Nenhuma palavra foi dita, mas aquele toque dizia tudo. O parto foi longo e difícil, mas Adriana não saiu do meu lado. Ela segurou minha mão, enxugou meu suor, sussurrou palavras de incentivo. Em meio à dor, eu olhei para o rosto dela e vi a minha menina de volta, a filha cuidadosa e amorosa que eu criei. E então, ele nasceu. Um choro forte, poderoso, encheu a sala de parto. O médico o colocou em meu peito. Ele era pequeno, enrugado, perfeito. Olhei para o seu rostinho e o amor que senti foi avassalador. Um amor que lavou toda a culpa, toda a vergonha, todo o medo. Ele é lindo, mãe, disse Adriana, os olhos cheios de lágrimas. Como vamos chamá-lo? Perguntei. Davi, disse ela sem hesitar. Significa o amado. E foi assim que Davi, meu filho, o irmão da minha filha, o filho do sogro dela, veio ao mundo. Ele não nasceu em uma família perfeita, mas nasceu cercado de um amor complexo e resiliente. Rodrigo entrou no quarto um pouco depois. Ele olhou para o berço, para o pequeno Davi, com uma expressão indecifrável. Não era raiva, nem alegria. Era uma aceitação triste. Ele nunca seria o pai daquela criança, mas eu sabia, naquele momento, que ele seria uma presença na vida dela. Uma presença boa e constante, como ele era. Álvaro não apareceu. Não mandou flores, não telefonou. Ele escolheu o caminho do silêncio, da negação. Ele registrou a criança com seu nome, por meio de advogados, cumprindo a lei, mas se recusou a ser pai. E quer saber? Foi melhor assim. Davi não precisava de um pai como ele. Ele tinha a mim, e de uma forma torta e inesperada, tinha a Adriana e Rodrigo. Segurando meu filho nos braços, com minha filha ao meu lado, eu soube que tínhamos um futuro. Não seria um futuro fácil. Seria uma jornada de cura, de perdão, de construção de novos laços. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu não tinha medo. Eu tinha um novo começo. Hoje, Davi tem 5 anos. Ele é um menino alegre, de cabelos claros e os mesmos olhos azuis da família Medeiros, mas com o meu sorriso teimoso. Ele encheu minha casa, antes silenciosa e triste, com o som de risadas, de corridas e de perguntas intermináveis sobre o porquê de o céu ser azul e de as formigas andarem em fila. Eu o crio com o pouco dinheiro da minha aposentadoria e com as encomendas de biscoitos e pães de queijo, que voltaram a ser muitas. As pessoas com o tempo se esqueceram do escândalo, ou pelo menos aprenderam a conviver com ele. Hoje, quando me veem na rua com Davi, a maioria sorri. Vem apenas uma avó cuidando do neto, e de certa forma, é o que sou. Minha relação com Adriana é um trabalho diário de paciência e amor. A dor da traição nunca desaparecerá por completo, mas foi coberta por camadas de compreensão e de um novo tipo de amor. Ela é uma tia maravilhosa para Davi,
Ela o busca para passar os fins de semana, o leva ao parque, ensina-o a ler. Ela e Rodrigo nunca se casaram, nunca reataram o romance. Tornaram-se os melhores amigos, parceiros de vida de uma forma que transcende o casamento. Encontraram a felicidade deles, uma felicidade diferente da que planejaram, mas nem por isso menos real. Álvaro continua em sua fazenda, um homem envelhecido pela amargura. Ele nunca procurou conhecer o filho. Davi sabe que tem um pai, mas que ele mora longe e não pode vir visitar. Um dia, eu terei que lhe contar a verdade, mas o farei com a certeza de que ele está cercado de amor suficiente para suportá-la. Eu aprendi que a vida não é um conto de fadas. Não há finais felizes perfeitos. A vida é cheia de erros, de dor, de caminhos tortuosos. O que eu fiz foi imperdoável, e eu convivo com essa verdade todos os dias. Mas aprendi também que um erro não define uma vida inteira. Aprendi que é possível encontrar força na fraqueza, dignidade na vergonha e um novo começo nos escombros. Eu não sou mais a mulher invisível que fui. A dor me deu uma voz. O meu filho me deu um propósito. Minha filha, com seu perdão em construção, me deu esperança. Olho para trás e vejo uma longa estrada de silêncios, de humilhações, de solidão. Mas olho para a frente e vejo um caminho a ser trilhado, de cabeça erguida, de mãos dadas com o meu menino. Esta história não é bonita, não é heróica. É a história de uma queda, de uma mulher que se perdeu. Mas é também a história de como ela se encontrou. E por mais torta que seja, por mais cicatrizes que carregue, esta vida, agora, me pertence. Eu sou Helena Araújo, e esta é a minha verdade. Essa é a minha história, contada com a honestidade que a dor e o tempo me ensinaram. É a prova de que mesmo das feridas mais profundas pode nascer uma força que não conhecíamos. Se a minha jornada, com todos os seus erros e reencontros, ressoou em você, se você acredita que toda voz merece ser ouvida, por favor, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like se a história te tocou de alguma forma e comente o que você faria no meu lugar. Cada interação nos lembra que não estamos sozinhos em nossas batalhas. Obrigada por me ouvir.